Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde e boa noite para os da noite. Não importa qual é o horário, que realmente é relevante é que vocês estão aqui comigo no nosso canal, Ponderando com Caju, para nós tratarmos de economia, de gestão e finanças pessoais. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, nós temos tratado recentemente de um assunto muito importante, que é o preço do dólar. Hoje nós vamos fazer o preço do dólar 2 para nós fecharmos o assunto que nós estávamos tratando dele, dado a importância que tem essa matéria para a vida de todos os brasileiros. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo um momento de inflação que deu um salto, o que não quer dizer que ela vai continuar assim, mas ela deu um salto por causa, um dos principais motivos, por causa do dólar. Porque nosso país ele tem relação com outros, tem relação com o mundo inteiro, e essa relação econômica de comércio, compra e venda de mercadorias é feita mediante uma moeda chamada dólar e ela tem a sua cotação. E daí, conforme a evolução dessa cotação, o distúrbio que está ocorrendo pode passar para dentro da economia e nós vamos sentir isso nos preços. Ora, então, meus queridos e minhas queridas, nós precisamos finalizar o nosso assunto, porque quando nós estamos falando a respeito do dólar, o primeiro momento no preço do dólar 1, nós fizemos da seguinte forma: nós tratamos esse assunto de uma maneira mais teórica. Teórica quer dizer o seguinte, teoria quer dizer o seguinte: teoria é aquele estudo que a gente faz para entender a realidade. Então, o entendimento da realidade, mediante estudo, é a teoria. Porém, a teoria ela só se consolida quando já existe um conjunto de fatos muito grande que confirma esse estudo. Então, o que acontece? A teoria, para ser teoria, precisa ser confirmada pelos fatos, pela experiência, pela vivência da humanidade. E daí, sim, quando nós falamos a respeito do preço do dólar, o que define o preço do dólar em todos os países do mundo? De modo geral, né? Não em todos, então, mas vamos falar assim, de modo geral em todos os países. É a produtividade, as reservas cambiais e o risco país. Produtividade mostra as diferenças entre as economias. Qual é mais eficiente, qual é menos eficiente. Qual está mais aparelhada tecnicamente e qual menos. E isso desemboca na produtividade. Segundo, são as reservas cambiais. Para nós tratarmos desse assunto reservas cambiais, eu tive que demonstrar para vocês como que é o balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos é contabilidade do país. Porque assim como as empresas têm uma contabilidade chamada balanço patrimonial, o país também tem a sua contabilidade, chamada balanço de pagamentos. E o final do balanço de pagamentos, o último aspecto dele, aquilo que vai sobrar, que vai formar um saldo positivo, são as reservas cambiais, que vão formar essas reservas, que podem daí se somar com o saldo do ano anterior. Delas vão se somando. E isso determina as reservas cambiais. E o último aspecto, o item 3, para falar a respeito do preço do dólar, é a questão do risco país. Que os capitalistas, com os seus capitais, claro, quando eles se dirigem a um país, eles sempre se fazem essa pergunta: qual é o risco que eu vou incorrer ao entrar nesse país? Então, muitas vezes isso é precificado. E quanto maior esse risco, isso vai se refletir no dólar. Mais caro ele pode ficar. E nós temos agora um dólar que saiu dos 5,50 e está em R$ 5. Muito bem, né? Isto foi a linha geral de como que é o
como que se fixa esse preço do dólar. A linha geral foi essa, nesses 3 itens. Isso foi a teoria. Isso aqui já é uma coisa que é divulgada e é ensinada nos manuais de economia, pelo mundo afora. Então, e o que nós vamos fazer hoje de diferença? Nós vamos fazer hoje de diferente é que nós vamos colocar alguns números da realidade brasileira para nós entendermos melhor esse assunto dentro da prática. Nós vamos ter essa possibilidade para esse assunto ele ficar mais palpável para todos nós. Então, eu fiz o seguinte. Por exemplo, eu vi o preço, por exemplo, um café Melita. Um café Melita, 1 quilo de café Melita, que é um café padrão exportação aqui no Brasil, ele tem o preço de R$19,54. Isso aqui é pelo padrão mais ou menos de Curitiba, né? E perto dos 20. E já me encarreguei de tirar o imposto, que vai precificado aí. Então nós estamos com 1 quilo de café em torno de R$19,54 aqui no Brasil. Ótimo. Nos Estados Unidos, para se comprar um café tipo de boa qualidade, qual é o preço dele? O preço dele é $7,57, 1 quilo de café. Então vejam, o americano precisa de $7,57 para comprar um quilo de café lá. Bom, tá. Mas nós vamos realizar uma conversão, porque nós poderíamos dizer então que esses 7,57 comprariam daí 1 quilo de café Melita. Agora, nós vamos ver que os países, de um país para o outro, ele tem uma diferença de uma moeda para outra. E essa diferença de moeda, o que é? Essas 3 coisas que estão embutidas aqui, ó. Está envolvida a produtividade, está envolvido o tamanho das reservas cambiais, está envolvido o risco país. Tudo numa coisa só. Muito bem. Quanto que está o nosso dólar hoje? Nessa última cotação que eu estou acompanhando, está em R$ 5,00 por dólar. Então acontece o seguinte, se eu pegar esses $7,57 e multiplicar por 5, eu tenho o preço de R$ 37,85. Então quer dizer que com esses R$ 37,85, um americano com esses dólares pode comprar um café brasileiro pagando, daí ele vai ter um valor em mãos de R$ 37,85. Só que esse R$ 37,85 conseguem comprar 1,93 quilos de café, quase 2 quilos. Então quer dizer o seguinte, se ele importar o café brasileiro para comprar lá, ele tem em mãos um valor que, transformado pela cotação da moeda, ele vai conseguir comprar 2 quilos do café brasileiro lá, pela cotação de agora. Então veja, a moeda dele, ela tem um valor substancialmente maior do que a nossa. Eu fiz essa pesquisa aqui e eu consegui, inclusive, que o meu correspondente de preços internacional, o meu querido Gerson Silva, um amigo meu, querido amigo, me fez essa pesquisa lá nos Estados Unidos e foi ele que me passou esse preço de $7,57. Então, meu agradecimento mais uma vez ao Gerson, que provavelmente vai ver esse vídeo aqui. Bom, então vejam, esse 7,57, eles compram 2 quilos de café aqui no país. Isso é a diferença, por exemplo, de uma economia
para outra. Então vocês vejam, essa diferença aqui de câmbio vai dando para quem tem dólar na mão uma vantagem cada vez maior. E ele vai conseguindo comprar mercadorias, digamos aqui do Brasil, por um preço em dólar que na verdade vai diminuindo. Então digamos o seguinte, se eu tivesse o dólar a 6 reais aqui, vamos supor, com o dólar a 6 reais, o que acontece? Eu teria um valor ainda maior do que esses 37. E o que significaria isso? Quem tem dólares na mão iria comprar ainda mais quilos de café do que isso aqui. Então vejam, essa diferença faz a cotação da moeda. E torna a exportação daí muito vantajosa. Porque quem vai comprar lá fora, o americano que está comprando café lá fora, o café brasileiro, vai comprar muito mais com a moeda dele. Então ele está cada vez pagando menos. E nós, por sua vez, aqui, o nosso preço está aumentando. Está aumentando porque muitas vezes as mercadorias, determinadas mercadorias que são consideradas, por exemplo, produtos primários, elas são às vezes cotadas em dólar, como são as commodities, que é o café, a soja, o milho, amendoim, algodão. Tudo isso tem cotações internacionais. E que daí muitas vezes a exportação leva em conta isso. E daí o que acontece? A própria mercadoria aqui dentro, ela vai sendo referenciada por um preço que é feito lá fora. E isso contribui para aumentar o preço que está sendo pago. Muito bem. Então, isto aqui eu coloquei para vocês apenas para nós entendermos de um país para o outro, com um dado concreto, como que esse dólar vai funcionar. Então vejam, eu peguei simplesmente o preço do café, de 1 quilo de café, hoje. Vi quanto é nos Estados Unidos, vi quanto é aqui no Brasil, fiz a conversão e a gente pôde fazer um comparativo das diferenças de um país com o outro. Daí, nessa cotação do dólar, está aparecendo, né, todos esses 3 itens aqui que eu já expliquei, tornando para eles muito mais barata a nossa produção. Então, para eles, por exemplo, comprar essas mercadorias vai ficando muito barato. Porque lá daí, eles, com esses 7 dólares e 57 centavos, eles não compram apenas 1 quilo, mas eles conseguem comprar daí 2 quilos de café Melita. Ótimo. O que quer dizer? Um café de boa qualidade, né? Café padrão exportação. Muito bem. Então aqui eu já dei um exemplo desse item número 1. Agora, eu quero mostrar para vocês alguns dados a respeito dessas reservas cambiais, como que isso está influenciando nessa cotação de dólar, que agora está a 5. Já esteve a 5,50. Só que a diferença é que no vídeo anterior eu mostrei para vocês um número hipotético, que eu apenas fiz um exercício para mostrar como é que é o funcionamento do balanço de pagamentos. Porque o saldo final do balanço de pagamentos, que é a contabilidade do país, vai formar a reserva cambial. O final. Não é? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os números verdadeiros da economia brasileira. Números pequenos e arredondados, só para mostrar para vocês por que o dólar está a esse nível de 5. Por quê? E eu faço questão de mostrar esses números para que o nosso vídeo e a nossa conversa, ele tenha um fundamento. Ele tem um fundamento bem embasado, para que as coisas não sejam inventadas. E isso é o que faz com que esse nosso canal tenha credibilidade. O que não quer dizer que sempre
eu vou fazer coisas absolutamente certas, né? Claro, a gente está suscetível ao erro, mas eu faço questão de dar um fundamento para isso. Então, um instantinho só que eu vou apagar essa luzinha aqui e eu vou pôr os números do balanço de pagamentos para a gente fazer uma análise daqui dessas reservas e o que está se passando, tá bem? Então, um instante só que nós já voltamos. Pronto, meus queridos e minhas queridas, já apaguei a nossa luzinha, que nós já falamos do Café Melita, para dar um exemplo concreto, com preço e tudo mais. Agora, vamos ver como é que é o nosso balanço de pagamentos com números verdadeiros. Porque no nosso vídeo anterior, preço do dólar 1, eu tratei teoricamente. Muito bem, nosso balanço verdadeiro, que nós fazemos com os outros países, diz o seguinte. Por exemplo, o balanço de comércio, o que é? Aquilo que o país vende para o exterior e compra do exterior. Entre o que ele vende e o que ele compra, forma um saldo. Isto é, entre o que ele vai exportar e o que ele vai importar, vai formar um saldo. Bom, esse saldo é positivo, de 40 bilhões de dólares. Tem mais números aqui, mas eu resolvi apagar só para a gente entrar com um número inteiro, que fica bem mais simples a compreensão e não vai prejudicar em nada. Muito bem. Esse balanço comercial, ele é positivo de 40 bi. Ótimo. Daí vem o item 2, que é o balanço financeiro. O Brasil, assim como qualquer outra economia, tem pagamentos que fazer para o exterior. Na forma de juros, de dividendos, de lucros, de royalties, ou seja, as regalias. Ele tem que pagar fretes, seguros. Tudo isso faz parte de uma conta financeira, que eu denomino financeira. Essa conta é negativa em 91. Então, 40 menos 91 dá um saldo de negativo de 51. Mesmo assim, acontecendo isso, pode ocorrer que os países, digamos, queiram investir no país com empréstimo, com financiamentos, ou fazendo fábrica. Isso aconteceu em 2019, esses números são de 2019, são números oficiais que eu obtive. Muito bem. Aqui vem daí o balanço de capitais, que são aqueles capitais que querem entrar no país, como eu estava falando. Olha, tem 73 bilhões de investimento direto que entrou no país. 73. Isso eles podem entrar para comprar ações, eles podem entrar para comprar títulos do próprio governo, e eles podem entrar para fazer fábrica. Quanto que entrou? 73 bi. Mas assim como tem capital entrando, pode ter capital saindo de dentro do país. Saiu capital? Saiu 33 bilhões. Agora sim nós estamos em condição de fechar para nós obtermos o número final. Vejam só, o que acontece? Esse 73 menos 33 dá 40. 40 positivo. 40 bi. Positivo. Porém, esses 40 bi, eles vão se somar daí, ou melhor dizendo, 40 bi, com esse 51 aqui, que está negativo. Então, 40 menos 51 vai ter menos 11 bi. Isso foi com os números que eu obtive. Então, nós estamos fechando, digamos, mais ou menos um balanço de pagamentos negativo, de menos 11 bilhões no ano de, vamos colocar aqui, 2019. São os números que eu obtive lá do Banco Central. Do Banco Central. 2019. Porque os de 2020 ainda nós vamos ter a finalização deles. Tudo bem. Então, nós estamos fechando isso aqui negativo.
E é esse fechamento negativo que está produzindo, por exemplo, abalando as reservas brasileiras e sinalizando que as coisas não estão bem, estão mostrando uma incerteza, estão mostrando dúvidas em relação ao amanhã. Daí os capitais, eles preferem ir se retirando do país. E todas as vezes que eles vão se retirando, o preço do dólar vai aumentando, porque nós vamos perdendo esses dólares. E ao fazer com que isso aconteça, a cotação do dólar vai subindo. E por que está acontecendo isso? Olha, minha gente, daí tem muito a ver esse pedaço de sabão aqui, que eu deixei aqui de propósito, que é o seguinte. Eu falei para vocês que no vídeo anterior, que o nosso país, nós estamos, parece que voltando no tempo, e nós estamos nos tornando cada vez mais uma economia meramente primário exportadora, perdendo muita indústria. No passado, por exemplo, quando se ia se produzir, digamos, um sabão, que nem esse aqui, né? O sabão, o que é? O sabão é o produto final. Mas esse produto final, ele precisa de matéria-prima. Uma das matérias-primas mais importantes para fazer o sabão se chama soda cáustica. O Brasil não produzia soda cáustica. A soda cáustica tinha que ser importada, daí ia ser misturada com outras coisas, outros ingredientes, outros materiais, para produzir o sabão. Essa soda cáustica importada, daí era cotada em dólar. Então o que acontecia? Nós tínhamos ainda uma economia que já tinha indústrias, mas ainda nós tínhamos uma grande dependência ao exterior e pela nossa indústria, ela está ainda em um processo de crescimento. O que acontece? Essas matérias-primas importadas faziam com que o preço do produto final chegasse caro aqui dentro, porque essa matéria-prima, que é a soda cáustica para fazer o sabão, ela é cotada numa moeda estrangeira. E daí, quando converte na moeda nacional, ela fica mais cara. Dava um preço alto. Então, e nós, ao invés de nós aumentarmos a nossa quantia de indústria, de termos uma política industrial, de nós termos uma política direcionada para ampliar a nossa indústria, nós não temos mais nada. Nós estamos perdendo. E daí o que acontece? Daí nós estamos tendo muita coisa importada, que vai fazer parte dos insumos que vão produzir os produtos finais, e vai ficando mais caro. Então veja, por isso que esse sabão eu deixei estrategicamente aqui, porque nós precisamos, sem dúvida, ter uma indústria aqui dentro. Daí onde é que isso vai se reforçar? Ou melhor dizendo, vai aparecer? No balanço de comércio. Porque no balanço de comércio nós estamos dependendo cada vez mais de exportar produtos primários. Soja, milho, que eu já falei, carnes, e outros produtos que dependem muito da quantidade. Daí esse balanço de comércio, esse saldo vai caindo e não consegue mais cobrir esse balanço financeiro. Essas transações correntes vão fechando negativas, os capitais ficam ressabiados. Daí vejam, mais gente vai querendo sair do país do que entrar, e vai se refletindo nessa contabilidade. E daí as reservas vão diminuindo. Mas por que o dólar não foi para R$10 então? Porque nós temos reservas cambiais originárias de governos anteriores, principalmente do governo, tem que dizer, né, o governo Lula, de 354 bilhões de dólares. 354 bi, que veio de lá ainda. Já foi maior, já chegou a 380, já, mas então nós estamos perdendo. Mas são esses 354 aqui que está segurando para que o dólar não dispare de uma vez. Esses 354. Vejam que eles cobrem folgadamente esses 40 bi de comércio. Olhem aqui, ó, 354 ele cobre. Mas
a continuar isso vai se perdendo, e daí isso vai se refletindo na moeda. Nós vamos ficando com uma economia fraca, mais enfraquecida, e esse enfraquecimento vai se refletir na moeda que nós temos, que ela vai ficando mais desvalorizada. Daí as nossas mercadorias vão ficando muito baratas lá fora. Daí por isso que eu dei aquele exemplo do café. Deu um americano com os 7 dólares e 57 centavos dele, ele já consegue comprar 2 quilos do café brasileiro. Com os mesmos. E se essa desvalorização continua, por exemplo, mais barato fica para ele. Daqui a pouco ele está comprando com 7 dólares e 57, 3 quilos de café. E outras coisas mais. E, por sua vez, aquelas coisas que nós precisamos importar, vão ficando mais caras. Porque nós estamos perdendo nossas indústrias. Portanto, está sinalizando que o caminho tem que ser outro, né? O caminho tem que ser outro. O caminho da nação. Então, meus queridos e minhas queridas, eu procurei agora, por isso vocês tiveram que ter paciência, né, com esses números aqui, para fundamentar a nossa conversa. Para dizer, olha, as nossas reservas estão caindo. E tudo isso, e depois temos ainda uma pandemia que não acabou, daí o capital estrangeiro olha para o risco do país. Agora nós já temos a possibilidade das vacinas. Então, quer dizer, o risco está diminuindo, né? Na verdade, as vacinas. Mas tem mais coisas ainda que precisam ser analisadas, né? Tem uma dívida pública que está crescendo, e muito, que disparou. Tudo isso vai fazer parte do risco. Mas antes, nós precisamos ter uma economia que reflita os interesses nacionais, que tenha preocupação com direta com a indústria, para que nós não voltemos a ser a economia dos anos 30, dos anos 20, que o Brasil era apenas uma grande fazenda e atrasada. Porque daí as coisas que nós vamos importar vão ficando cada vez mais caras. Caríssimas. E isso se reflete, lógico, né, como eu disse, na inflação. Né? A inflação vai refletir isso aí. Então, meus caros, essa era a nossa conversa agora de hoje, que nós fechamos o assunto, o preço do dólar 2, porém agora com números reais. E é isso, então, que eu até demorei um pouco para trazer todos esses números para vocês, né? E para que vocês tenham um vídeo que vocês sintam segurança naquele conhecimento que está sendo transmitido, tá? Então, meus caros assistentes, se vocês gostaram, deem um gostei, se inscrevam no canal, porque a nossa caminhada ela é muito longa mesmo, e nós estamos, né, apenas dando os primeiros passos nesse sentido. Então, agradeço a atenção que vocês dispensaram para mim, e vamos seguindo. Muito obrigado, porque nós temos muito trabalho ainda pela frente. Até a próxima vez com Ponderando com Caju. Até!